Sejam bem-vindos. Nós começamos hoje essa nova série. Nessa série nós nos propomos a falar da segunda carta de Pedro. Você que é membro da CBM há mais tempo, você talvez se lembre que mais ou menos no mês de julho e agosto de 2018, você não lembra nem que você almoçou ontem? Pode ser que você lembre isso. Nós fizemos uma série sobre a primeira carta de Pedro. O nome dessa série foi Peregrinos. Eu não sei agora se eu te ajudo com essa informação, mas em 2018 o pastor Cristiano fez essa série e logo em seguida foi embora. A gente está agora na segunda carta de Pedro e eu estou avisando que eu vou continuar. Se você esperava que eu fosse embora, eu tenho uma má notícia para você hoje. Eu vou seguindo aqui por enquanto. O começo de uma nova série exige que a gente fique situado em algum sentido no que vai acontecer nessa carta. Como dito no vídeo, essa série é uma série expositiva. Então nós vamos abrir a segunda carta escrita por Pedro e nós vamos caminhando versículo por versículo dessa carta. Hoje nós vamos falar apenas de 2. E eu preciso que você entenda o que está acontecendo nesse cenário, para que você compreenda toda essa carta que a gente se propõe a ensinar. E na semana que vem a gente vai partir do versículo 3 e assim por diante, até nós terminarmos essa carta. Eu quero que você se lembre que quem escreve a segunda carta de Pedro é Pedro. Uma informação tranquila para a gente, não temos muita dificuldade para concluir isso, mas é importante que nós nos lembremos quem foi esse homem. Jesus, no início do seu ministério, ele chama 12 discípulos e ele traz esses homens mais para perto, mas dentro desse grupo de 12, ele tinha um grupinho menor. Nós costumamos dizer que é o grupo fechado do WhatsApp para falar do grupo maior, sabe? Nesse grupo menor, havia 3 discípulos que eram Pedro, Tiago e João. E o barquinho não necessariamente, porque quando eles estavam no barquinho tudo bem, mas aqui não era o caso. E dentro desses 3 discípulos mais próximos, um deles se destaca em alguns episódios que acontecem na vida dele. E nós estamos falando exatamente sobre, que conclusão inteligente, sobre Pedro, que escreve exatamente essa carta. Eu vou citar alguns. Por exemplo, em um determinado momento, Jesus chama um dos seus discípulos para andar com ele por cima da água. Quem foi esse homem? Pedro. Em um outro momento, Jesus está para ser preso. De repente, alguém vai e corta a orelha de um soldado para evitar a prisão de Jesus. Quem foi esse homem? Pedro. Jesus, em um determinado momento, pergunta alguma coisa para os discípulos e esse homem responde de modo que Jesus fala para ele: olha, não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas foi o próprio Espírito de Deus. Para quem que Jesus fala isso? Pedro. Mas a gente vê, por outro lado, por exemplo, qual discípulo que traz Jesus? Judas. Muito bem, não foi Pedro, graças a Deus vocês estão bem tranquilos em relação a isso, mas nós temos um discípulo que promete para Jesus que não o abandonaria de modo algum, certo? Mas alguns instantes à frente ele nega Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse, e agora sim nós estamos falando de Pedro novamente. Esse homem dá uma declaração dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus responde para ele dizendo que a sua igreja se fundamentaria nessa declaração. É Pedro. Depois de ter pecado, de ter traído Jesus, de ter negado Jesus, melhor dizendo, até eu me confundi agora. Depois de ter negado Jesus por 3 vezes, ele tem um encontro restaurador com Jesus, em João capítulo 21, e nesse encontro Jesus pergunta para ele o seguinte: Pedro, você me ama? Jesus não se preocupa em apontar a falha dele. A preocupação de Jesus nesse diálogo é perguntar se Pedro o amava. E ele responde: sim, eu te amo. E Jesus fala: então cuida das minhas ovelhas. E Jesus pergunta a mesma coisa de novo e de novo. Esse homem, então, ele é restaurado. E a partir desse momento ele se torna um grande líder no contexto da igreja primitiva. Por exemplo, no dia de Pentecostes, as pessoas estão ali reunidas. E Pedro é quem se levanta fazendo um sermão relacionando o que tinha acontecido nesse dia com uma profecia do profeta Joel. E a Bíblia vai dizer para nós que nesse sermão 3.000 pessoas se converteram. Um sermão, 3.000 pessoas se converteram. A gente tem que pregar 3.000 para tentar ver se um se converte, mas esse homem era exatamente o apóstolo Pedro. O livro de Atos vai dizer para nós que ele estava andando com João e de repente um aleijado pede ajuda.
E eles respondem: eu não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levanta imediatamente. O texto de Atos vai nos dizer também mais à frente, que por onde Pedro passava, a sua sombra curava doentes. Não precisava nem vender toalhinha ungida, passar no suor dele, não era necessário absolutamente nada de sabonete, de arruda, nada. Ele simplesmente passava e a sombra de Pedro curava doentes. Um grande líder, um homem notável, um homem que se destaca entre os outros que já são destacáveis, que são os discípulos. Mas agora esse homem está prestes a morrer. Um grande pastor, um grande líder, chamado por Jesus para guiar as suas ovelhas, está preso, e por causa do Evangelho, é importante que a gente diga isso, né? Porque pastor preso já não quer dizer muita coisa mais que é por causa do Evangelho. Pedro não estava envolvido com propina, nada disso, pode ficar tranquilo que ele não trabalhava em lugar nenhum, ministério, deixa para lá. Pedro, ele está preso única e exclusivamente por pregar o Evangelho. O que é que ele faz? Ele reclama com Deus? É assim que o Senhor me retribui tantos anos de trabalho? Não. Ele não se lamenta, ele não reclama da vida, mas ele se preocupa com a igreja que estava sendo ameaçada pelo falso ensino de falsos mestres. Ele então escreve uma segunda carta, que é essa carta que nós vamos nos dedicar a estudar, para essas igrejas da Ásia Menor. Se você volta na primeira carta de Pedro, logo no início, ele vai dizer o seguinte, Pedro 1:1, de 1 Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Ele está se referindo a esses irmãos na primeira carta, e na segunda carta, conforme veremos mais à frente, ele vai deixar muito claro que essa é a segunda carta que eu estou escrevendo para vocês, ou seja, para o mesmo grupo de pessoas. Pedro está prestes a morrer, ele sabe disso, e qualquer pessoa que esteja diante da morte, ela não se preocupa com coisas que são secundárias, muito pelo contrário, ela vai se preocupar com aquilo que ela considera ser o mais importante. Essa carta que nós vamos estudar é uma carta escrita por esse homem, prestes a morrer e sabendo que a sua morte ela está se aproximando. O objetivo que ele tem em mente é mostrar a esses cristãos que eles precisam amadurecer a fim de que enfrentem os falsos ensinos que estão invadindo o seio da igreja. E isso é muito importante que a gente diga, especialmente na nossa geração, que prefere abrir mão da verdade para manter uma suposta paz. Essa carta de Pedro é uma carta onde falsos ensinos são apontados, falsos ensinos são combatidos e falsos mestres eles são expostos. Os falsos mestres que tentavam invadir a igreja por meio desses ensinamentos distorcidos, eles são desmascarados por meio dessa carta escrita pelo apóstolo Pedro. É isso que ele faz ao longo de toda a carta, e ele deixa muito claro para esses irmãos o seguinte: eu não vou estar aqui para sempre. Sabe, sua mãe que te falava isso? O dia que eu morrer, eu quero ver como vão ser as coisas aqui nessa casa. Esse é Pedro escrevendo essa carta, dizendo: olha, eu não estarei aqui para sempre, mas eu quero que vocês amadureçam a ponto de conseguirem entender, refutar e combater também esses falsos ensinos. E a única coisa que é exigida de vocês para que cheguem a esse ponto é que vocês cresçam no conhecimento do Senhor. Não temos que nos preocupar em conhecer todos os detalhes de qualquer falso ensino, não. A única coisa que nós precisamos saber é que nós temos a verdade, que é a palavra de Deus, precisamos crescer na verdade da palavra de Deus, precisamos seguir em busca do que Pedro vai chamar de plenitude. Ele começa a carta falando sobre crescer no pleno conhecimento de Deus, e ele termina a carta falando sobre crescer no pleno conhecimento de Deus. Daí a ideia do título dessa série, Em Busca da Plenitude. Dito isso, eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Em qual livro? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, logo depois da primeira carta de Pedro, se tiver dificuldade para encontrar. Segunda de Pedro 1, versos 1 e 2. A versão que eu leio, por costume, é a NVI, Nova Versão Internacional. É a versão que o texto vai ser projetado nessa versão, mas eu peço que você, mesmo que tenha uma versão um pouco diferente, que abra sua Bíblia e a mantenha aberta, ou seu aplicativo,
que a gente vai lendo esses versos, caminhando por eles e percebendo algumas coisas interessantes nesse início de carta. 2 de Pedro 1, 1 e 2. Diz assim o texto: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra lida. Nossa oração nesse momento é que o Senhor fale a nós através do Teu Espírito Santo, nos ajudando a compreender as verdades desse texto e a sermos desafiados a viver em busca dessa plenitude do conhecimento do Senhor. Que a gente saia daqui hoje conhecendo o Senhor um pouco mais e com o desejo de te conhecer cada vez mais, porque somente assim nós viveremos uma vida digna do Evangelho, que é a mensagem que nós recebemos. A gente ora pedindo que seja assim, a gente faz isso nesse momento no nome de Jesus. Amém. O estilo literário desse texto, como eu disse algumas vezes, é uma carta, literalmente uma carta. Para o pessoal que é mais novo, carta era um negócio que a gente usava antigamente para se comunicar com as pessoas. A gente escrevia, colocava no correio, esperava aquilo ser entregue, esperava a pessoa ler, ela decidia se ela ia responder ou não, e aí quando ela respondia, ela colocava de volta e tinha esse processo todo inverso. A gente que fica ansioso porque não tem o negocinho azul no WhatsApp, nessa época aqui ainda era um pouco pior. E você que reclama do correio, nessa época ainda era pior, porque as pessoas iam entregar a carta a pé. E aí Pedro está escrevendo então uma carta e nós temos algumas características que são comuns a qualquer carta que você consiga ter acesso a elas. A primeira característica, o que não pode deixar de ter em uma carta, remetente. Remetente é quem está remetendo, né? Essa aí é tranquilo, é quem está escrevendo essa carta, que se propõe a comunicar algo com alguém. Então, nós temos o remetente. Se alguém está escrevendo e enviando para algum lugar, na outra ponta da logística aí nós temos o destinatário. E aí você que sabe esse nome e esse termo, entregou já, que já mandou muita carta na sua vida, porque no e-mail a gente não usa tanto esse, se bem que eu acho que é o mesmo termo, né? Mas enfim, além do remetente e do destinatário, uma carta tem que ter um assunto a ser tratado. Você não vai mandar uma carta em branco. Se bem que tem tanta maluquice hoje que não dá para a gente cravar que não vai ter isso. Mas, normalmente, mesmo uma carta em branco, ela quer comunicar alguma coisa, certo? Me saí bem dessa. Então, todas as cartas vão ter um remetente, um destinatário e algum assunto a ser tratado. E são exatamente esses os pontos que nós vemos no texto de hoje. Nesses dois versos, nós vemos o remetente, nós vemos o destinatário e nós vemos um resumo do que Pedro se propõe a falar para esses irmãos. Em primeiro lugar, então, remetente, não nos restam dúvidas que o remetente dessa carta é Pedro, Simão Pedro. Ele se identifica de imediato e a forma como ele se apresenta para esses irmãos nos faz pensar em algumas coisas que são muito interessantes. Normalmente, quando nós nos apresentamos a quem nós não conhecemos, nós falamos das características que nós mais valorizamos e nós queremos que as pessoas vejam em nós. Se você apresenta um amigo para alguém, você fala de alguma característica interessante. Esse aqui é meu amigo e ele faz tal coisa, ele tem tal atribuição, ele trabalha com determinado assunto, ele é marido de não sei quem, e você vai apresentando características. A forma como nós nos apresentamos, a mesma coisa. Hoje a gente tem a bio do Instagram, que é o melhor exemplo disso, de nós falarmos sobre como as pessoas querem nos ver. Eu sempre dou o exemplo da minha, que está lá, discípulo de Jesus Cristo, alguma coisa assim, marido da Camila, pai da Manuela, pastor da CBM e torcedor do Botafogo. São as informações que eu quero que as pessoas saibam sobre mim. Essa do Botafogo tem semana que eu tiro, não é toda semana que ela está lá não, mas são as informações normalmente que eu quero que as pessoas saibam. E aí você vai ter uma infinidade, como cristãos, por exemplo, que vão colocar todas essas informações e no final colocam geminiano, né? Não sei se você já viu isso. Gente, sempre vou falar sobre isso, sempre vou falar, enquanto não tivermos 100% de cristãos de verdade, que não acreditem nessas coisas, porque não tem como você ser cristão e acreditar
em signo. Eu sou muito desconfiado com isso, mas é coisa de aquariano, isso aí é normal também. Nós nos identificamos de modo que as pessoas vejam essas informações em nós. E a gente começa a pensar nisso, que esse é um padrão que nós repetimos até hoje. E quando a gente olha para o texto, nós vemos a forma como Pedro quer ser visto por esses irmãos. E ele fala o seu nome, Simão Pedro, e logo em seguida ele se apresenta como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a característica fundamental que Pedro quer que as pessoas vejam nele é o fato de ele ser servo. Antes mesmo de se dizer um apóstolo de Jesus, Pedro está se definindo como servo. E isso é bem importante, especialmente na cultura que nós vivemos de supervalorização dos títulos, especialmente na cultura que nós vivemos, onde as pessoas condicionam a sua identidade, a sua profissão, àquilo que elas fazem, àquilo que elas são capazes de produzir. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, se identifica em primeiro lugar como sendo um servo. Se você conhece um pouco mais da história de Pedro, você vai se lembrar que nos evangelhos há um texto narrado quando em determinado momento houve uma discussão entre os discípulos e eles estavam discutindo para saber qual dos discípulos era o maior dentre eles. Na última série nós vimos um texto que a mãe de Tiago e de João pede a Jesus para que os seus 2 filhos sejam reconhecidos e um se assente à direita e outro à esquerda de Jesus, mas em um dado momento os apóstolos estavam discutindo entre eles para saber qual deles era o maior. E se você acompanha o início da trajetória da igreja em Atos dos Apóstolos, você vai perceber que o grande líder que se destaca entre os 12 é exatamente Simão Pedro. Mas quando ele se apresenta, ele não se prende a isso. Ele não vira para os outros discípulos e diz assim, viu, eu sou o maior, eu sou o grande líder. Aquela discussão que a gente teve lá atrás, sabe esse negócio de uma pessoa que tem uma discussão lá atrás, 30 anos depois se lembra e cita aquele negócio? No caso de Pedro, era um discípulo de Jesus, mas hoje nós temos esposa para fazer isso, sabe? É mais ou menos o que Pedro poderia fazer, mas não é o que ele faz. Ele não se prende a esses detalhes, ele não diz para os outros, eu sou esse cara que a gente discutiu, que a gente quis saber quem seria o maior, agora eu estou dizendo para vocês, Deus me honrou, Pedro poderia fazer isso, e as pessoas usam dessa arrogância dos títulos às vezes, para dar um suposto testemunho, Deus me colocou nessa posição de destaque. Não, você está se valendo dessa posição de destaque para se dizer um protegido de Deus, ou alguém que Deus ame mais do que os outros, mas não é isso que Pedro faz. Ele não se apega a isso, muito pelo contrário. O que ele vai dizer é que ele é um servo. Ele tinha sido chamado pelo próprio Jesus para pastorear as suas ovelhas, mas agora ele está transformado a ponto de não valorizar mais as mesmas coisas que ele valorizava antes. A primeira coisa que ele quer que as pessoas saibam a seu respeito é que ele é um servo. E é muito interessante que quando a gente vai estudar esse texto, a gente percebe que a palavra traduzida por servo aqui é uma palavra que significa literalmente escravo. A palavra doulos. Você que é de Macaé, com certeza já ouviu falar sobre uma banda muito famosa com esse nome. No final do culto, podia até tocar a essência. Enfim, essa palavra ela é traduzida por servo, mas é uma palavra que significa literalmente escravo. Alguém que não tinha vontade própria. Alguém que não tinha direito algum, alguém que abre mão daquilo que teria direito de fazer ou possuir, simplesmente para se dedicar de modo integral a alguém que ela reconhece como sendo o seu Senhor. Se você conhece um pouco da história de Pedro, você vai se lembrar que em João 21, nesse episódio que Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele o amava, e diante da resposta de Pedro, Jesus diz, então, apacenta as minhas ovelhas. No decorrer desse texto, caminhando para o fim, Jesus vai virar para ele e vai dizer o seguinte, quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde você queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. O apóstolo João deixa claro que essas palavras estão indicando o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Segundo a tradição, ele foi chamado para ser crucificado.
E ele diz que não era digno de morrer como seu Senhor e pede então para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele está escrevendo essa carta perto de morrer. A sua morte se aproxima o tempo todo. Mas essa frase de Jesus dita para ele também indicava a forma como ele vivia a vida como um servo de Cristo. Alguém que não tinha mais vontade própria, alguém que não tinha mais desejo próprio, alguém que não estava preocupado com os seus direitos, com o seu conforto, com o seu bem-estar, com o que lhe trazia satisfação e agrado e prazer. Ele é alguém que está totalmente comprometido com a vontade de Deus. E isso não era um peso para ele, mas uma alegria, tanto que é a forma como ele quer ser visto em primeiro lugar pelas pessoas. É exatamente como um servo. E quanto a nós? Será que o que nós valorizamos é exatamente a oportunidade que nós temos de servir a um Deus que não precisa de nós para absolutamente nada, mas ainda assim nos chama, assim como ele fez com Pedro? Ou valorizamos os títulos em primeiro lugar? Dependendo de quem fosse Pedro e da forma como ele enxergasse a vida, como nós vemos muitos hoje, esse servo e apóstolo não teria nem discussão qual viria primeiro, porque ele não colocaria nem o nome primeiro, né? Ele ia colocar apóstolo Pedro. Ele se apresenta, ele dá o seu nome, e logo em seguida ele fala servo, mas é interessante que ele continue também. E ele fala que ele é apóstolo de Jesus Cristo. A ideia dele não é dar uma carteirada, não é falar assim, eu sou servo, mas não cresça para cima de mim não, que eu sou apóstolo, está aqui a minha carteirinha de apóstolo, paguei a minha anuidade, minha esposa é apostila, e a gente vai seguindo nesse caminho apostólico. A ideia não é essa, a ideia de Pedro é defender a autoridade do que ele se propõe a escrever. Lembra que eu falei para vocês que falsos mestres estão entrando nesse conjunto de igrejas? Pensa num negócio absurdo, gente chegando na igreja e falando assim, eu sou apóstolo. Olha que negócio complicado que a gente via naquela época, né? Infelizmente, a gente não está tão distante disso assim. Só que é muito interessante que a palavra apóstolo significa alguém que foi diretamente enviado por Jesus. Hoje, se alguém fala assim, eu sou apóstolo, eu pergunto quantos anos você tem. Se ele tiver menos de 2000, já não tem nem discussão. E normalmente as pessoas têm menos de 2000. E aí você fala, bom, então se não foi Jesus que te enviou diretamente assim, você não é apóstolo. Se ela falar que tem mais de 2000, graças a Deus até hoje nunca aconteceu, mas a discussão vai ficar um pouco mais complicada. Nessa época, muita gente que estava vivendo ali tinha sido contemporânea de Jesus, inclusive Pedro. Então a pessoa chegava na igreja se dizendo apóstolo, e se alguém perguntasse assim, mas você tem quantos anos? Ela ia falar assim, 35. Você ia comparar as idades e ia falar, realmente essa pessoa pode ser um apóstolo. E aí a discussão era, mas foi Jesus que te enviou diretamente? Por isso Pedro está dizendo que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Ele está defendendo a autoridade do que ele se propõe a escrever, deixando claro para esses irmãos que é o próprio Jesus quem o havia enviado. Esses falsos mestres estavam entrando na igreja, se apresentando como apóstolos, eles estavam questionando os ensinos dos apóstolos verdadeiros, eles estavam questionando o evangelho, eles estavam zombando de algumas promessas do evangelho, eles estavam dizendo, por exemplo, que a volta de Jesus não aconteceria, que era uma fábula, que foi algo inventado simplesmente. A ideia de Pedro, por toda a carta, é combater essas acusações, por isso ele começa a carta defendendo a sua autoridade apostólica. Ele deixa muito claro para esses irmãos, desde o início, que quem está escrevendo essa carta é alguém que sabe exatamente sobre o que está falando. É alguém que caminhou ao lado de Jesus. É alguém que foi chamado pelo próprio Jesus para ser apóstolo. É alguém que teve o seu chamado confirmado, mesmo depois de ter pecado contra esse Jesus. Do mesmo modo que ele se apresenta como servo, ele se apresenta também como alguém que tem uma autoridade que lhe foi investida pelo próprio Jesus. Mas eu acho muito interessante olhar para esse texto e perceber que antes de se definir como apóstolo, ele se define como servo. Irmãos, o serviço precede a autoridade na vida cristã. O serviço precede a autoridade. Só tem autoridade para ensinar. Aquele que é servo está disposto a aprender. Só tem autoridade na caminhada cristã aquele que está disposto ao serviço.
Porque se somos cristãos, somos seguidores de Jesus. E Jesus mesmo é quem diz em determinado momento que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Chamou homens pecadores, lavou os pés de gente pecadora como você e eu. Ele demonstra o tempo todo que o compromisso do seu ministério não está com o que ele pode extrair disso, com os benefícios que o seu ministério pode trazer para ele, muito pelo contrário. Ele está disposto a colocar tudo o que tem e abrir mão de qualquer coisa em prol do outro, e essa que é a lógica do reino de Deus. A nossa identidade enquanto cristãos nos mostra que nós somos servos de Deus, e isso deveria ter mais valor do que qualquer título que você possa conquistar na sua caminhada. Num plano de carreira, de igreja, por exemplo, que você vai crescendo, membro, evangelista, diácono, sabe? Tem lugar que pensa assim, que é quase uma pirâmide, um plano de carreira mesmo. Mas se a gente for parar para analisar e olhar para um verso simples como esse, a gente é desafiado a pensar que a nossa identidade é mais importante do que qualquer título que a gente consiga receber. Pedro se apresenta como servo antes de se dizer apóstolo. E isso nos faz pensar demais. Como nós chegamos ao ponto de as pessoas valorizarem mais os títulos do que a oportunidade de servir. A lógica do reino de Deus é muito simples, irmãos. Maior é aquele que serve. E as pessoas estão mais preocupadas com os benefícios que os seus cargos podem trazer para elas. Que repensemos isso a partir desse simples verso, dessa simples apresentação. O que de fato importa para você? Você só serve se for reconhecido. Poxa, eu estou servindo na igreja toda semana. Justo na semana que eu não pude, tiraram foto, colocaram no Instagram da igreja, tem um monte de curtida e ninguém me viu fazendo nada. Poxa, fizeram um evento na igreja, o pastor chamou o pessoal que ajudou na organização à frente e orou por eles. No evento que eu fiz, ninguém fez absolutamente nada. Vou deixar de servir. Parecem exemplos assim, sem sentido, mas infelizmente essas coisas acontecem como resultado de corações arrogantes e orgulhosos, preocupados mais com o que podem extrair do que com o que podem dar e servir ao próximo, ao outro. A apresentação de Pedro já tem muito a nos ensinar, mas o texto ele continua, desafiando a repensarmos o nosso modo de ver a vida. E nesse texto que continua, nós vemos também, além da sua autoria, nós vemos os destinatários dessa carta. Os primeiros leitores dessa carta são os cristãos na Ásia Menor. Só que Pedro faz uma descrição muito interessante desses irmãos, e essa descrição ela acaba nos abrangendo, porque nessa descrição nós percebemos pontos que são importantes e comuns também à nossa caminhada cristã. E eu queria ler com você, depois do verso 1, quando Pedro fala servo e apóstolo de Jesus Cristo, ele continua dizendo: há aqueles toda vez, você que nos visita, toda vez que eu vou ler a Bíblia, em algum momento da pregação, eu espirro. Ore por mim, expulsa esse inimigo aí do meu nariz, que eu tenho certeza que ele vai sair. Mas vamos lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, a aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Pedro está deixando claro para quem ele está escrevendo, e quando ele deixa isso claro, ele traz algumas informações que estão realmente nesse texto que nós acabamos de ler, e eu queria ver com você de trás para frente. A aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. A primeira característica que a gente consegue perceber nesse texto, a primeira não, a última, né? Mas a gente está vendo de trás para frente e a gente conclui que essa fé, ela é valiosa. Esses falsos mestres estavam tentando persuadi-los de que essa fé no Evangelho era algo descartável. Assim como, infelizmente, acontece nos nossos dias. Pessoas abrindo mão da sua fé, pessoas abrindo mão de suas convicções, que são consequência dessa fé, por inúmeros motivos. Medo do cancelamento, a gente falou muito sobre isso na última série, conveniência, covardia e tantas outras questões, né? A grande questão é nós pensarmos que ninguém abre mão daquilo que considera valioso.
Nós só abrimos mão daquilo que é descartável, daquilo que não é importante para nós, daquilo que é supérfluo. O que nós consideramos valioso, nós não abrimos mão porque nós atribuímos valor àquilo, seja uma pessoa, seja um objeto, seja um emprego ou qualquer outra coisa. Se você considera aquilo valioso, você não troca aquilo por qualquer coisa que seja descartável ou que você não atribua tanto valor assim. O que Pedro está fazendo é escrever para esses irmãos que não há absolutamente nada mais valioso na vida de um cristão do que a sua fé. E nós precisamos nos lembrar disso o tempo todo, porque nós somos tentados a nos esquecermos disso e valorizarmos mais tantas outras coisas que são coisas boas e o próprio Deus nos deu, nosso trabalho, emprego, uma família, uma igreja, uma comunidade para pertencer, tantas coisas que são boas, mas às vezes nós as consideramos mais valiosas do que essa fé, e aí há um grande problema que nós chamamos de idolatria e precisamos vencer isso. Pedro está escrevendo para esses irmãos, e eu queria que você soubesse que nesse contexto, esses irmãos estão passando por perseguições físicas, literais. Eles estão sofrendo na mão do império. Eles estão sendo perseguidos e ameaçados de morte simplesmente por pregarem a mensagem do Evangelho, por se reunirem como uma igreja de Jesus Cristo. Eles estão sofrendo esse tipo de ameaça e Pedro está dizendo para eles: não troquem a sua fé por absolutamente nada. Podem tentar te matar, podem te ameaçar, podem destruir as suas posses, roubar o que vocês têm. Não troquem a fé de vocês por absolutamente nada, porque não há nada mais valioso do que essa fé que vocês têm. E nós precisamos nos lembrar disso também, irmãos. Às vezes abrimos mão por tão pouco, por muito menos do que essa comunidade de igrejas que estava sendo literalmente e fisicamente perseguida, às vezes por muito menos. Abrimos mão de valores, de convicções, para agradar uma maioria que definiu que o senso comum tem que ter um discurso, e se você vai contra aquilo, você é cancelado, e às vezes, para parecer um cristão diferente desses que queimam o nosso filme, a gente acaba abrindo mão de algumas convicções que não deveria abrir mão dessas convicções. O que nós estamos fazendo quando fazemos isso? Abrindo mão dessa fé valiosa por coisas que não têm tanto valor assim, ou não deveriam ter tanto valor assim para um cristão. Pedro está escrevendo para esses irmãos e deixando muito claro para eles: a fé que vocês têm é algo extremamente valioso. Outro ponto importante, de novo, de trás para frente, quando ele fala aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Outro ponto muito importante é que essa fé, ela é recebida. Nós lemos um texto aqui, o Igor leu de Efésios capítulo 2, no começo do culto. Eu sei que muita gente não estava aqui, vocês não lembram, chega 7 horas, tá? Só para lembrar os irmãos, horário de começo do culto, mas eu vou recapitular aqui. O Igor leu um texto de Efésios, capítulo 2, no verso 13. Se você volta a alguns versículos em Efésios, no capítulo 2, você vai ver Paulo escrevendo para esses irmãos, dizendo: pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Essa fé que nós temos, irmãos, ela foi recebida. Essa fé que nós temos é um presente. Não é resultado do nosso esforço, não é resultado da tua capacidade. O mérito não está em você. O mérito não está na tua boa capacidade de escolher. O mérito está única e exclusivamente na graça de Deus. E nós precisamos nos lembrar disso o tempo todo, porque nós nos esquecemos disso o tempo todo. Nós somos viciados em autopromoção. Nós somos viciados em justiça própria e a mensagem do Evangelho nos tira qualquer possibilidade de mérito em nós, porque essa fé, que é o que nós temos de mais valioso, não foi você que conquistou, não foi você que produziu, não foi você que criou, você simplesmente recebeu. E é difícil, nessa cultura do mérito, do reconhecimento, da valorização, você dizer que o que eu tenho de mais valioso, eu não fiz nada, eu não contribuí em nada para ter, é isso que você está me dizendo? É exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Essa fé, ela é valiosa, e essa fé, ela é recebida. Outro ponto interessante é que Pedro vai dizer: receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Essa fé, ela é comunitária, ele usa a palavra conosco. Eu queria te lembrar que não há a menor possibilidade de viver uma vida cristã de modo autônomo.
Pedro está dizendo e deixando muito claro que essa fé valiosa foi recebida e ele usa a palavra conosco. Nós dependemos uns dos outros para vivermos essa fé. O Novo Testamento traz alguns mandamentos de mutualidade, que fala o tempo todo sobre isso. Amem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, pastoreiem uns aos outros, cuidem uns dos outros, suportem uns aos outros. O tempo todo você vai ver essa dinâmica acontecendo, porque a nossa fé, ela só pode ser exercida em um contexto coletivo e comunitário. Outro ponto muito importante quando a gente olha essa palavra é que Pedro tinha acabado de se apresentar como apóstolo e agora ele está dizendo que esses irmãos tiveram acesso à mesma fé que ele tem. Pedro deixa claro para esses irmãos que dentro da compreensão dessa fé não existem subclasses de cristãos e de pessoas. Ele está dizendo o seguinte: a mesma fé que eu tenho sendo um apóstolo de Jesus é a mesma fé que vocês têm porque receberam a mensagem do Evangelho. E é a mesma fé que nós temos hoje porque recebemos também a mensagem do Evangelho. É muito claro, é muito simples, é algo que está diante dos olhos deles, e esse é um ponto muito importante, porque o principal inimigo da igreja do primeiro século era uma corrente filosófica e teológica que se chamava gnosticismo. O gnosticismo pregava, dentre tantas outras coisas, que a salvação ela se dava por meio de um conhecimento de coisas ocultas. Teorias da conspiração. É no gnosticismo que surgem essas mensagens de WhatsApp, assim, a grande mídia não quer que você saiba, mas na Coreia do Norte, ratos foram vacinados e morreram de... Sabe, esses negócios que as pessoas tentam o tempo todo dizer assim, é uma informação muito relevante, que só as pessoas iluminadas têm acesso a essas coisas. O gnosticismo pregava essa salvação baseada no conhecimento e que as coisas iam se revelando. Pedro está dizendo, cara, não tem nada disso. É simples, eu sou um apóstolo, o meu grau seria um grau elevado, se a gente fosse falar em hierarquia, seria o grau, vocês sabem do que eu estou falando. Pedro está dizendo assim, eu sou um apóstolo, vocês acabaram de receber essa fé, mas eu quero que vocês entendam que nós compartilhamos da mesma coisa. Não há revelações especiais, não há conhecimento para um grupo iluminado, existe essa fé, e é a mesma fé que eu tenho, é a fé que vocês têm, e a fé que nós temos hoje é muito simples, e ela é vivida de modo comunitário e coletivo. Só que, irmãos, se essa fé ela não é mérito meu, se ela não depende do meu conhecimento, se ela não pode ser vivida de forma autônoma, ela está fundamentada em que exatamente? E aí por isso que a gente veio de trás para frente, porque Pedro vai dizer, há aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. A nossa fé está fundamentada na justiça de Jesus. A nossa fé está fundamentada na certeza de que ele foi totalmente justo e cumpriu de forma plena todas as exigências da lei de Deus. Quando Jesus se apresenta ao seu primo João, o Batista, e João olha para ele e diz assim, mas eu que deveria ser batizado por você, e você que está vindo até mim, que história é essa? E Jesus fala, faz assim, porque convém que se cumpra toda a justiça. E foi exatamente o que Jesus fez com a sua vida. Ele cumpriu toda a justiça. Todas as exigências da lei de Deus que nós seríamos incapazes de cumprir. Ele fez isso de modo pleno e ele fez isso por nós. Isso significa na prática que se nós cremos em Jesus, nós não temos dívida alguma diante de Deus, porque Jesus cumpriu toda a justiça. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei, do pecado e da morte. Se estamos em Jesus, cremos que Ele cumpriu toda a justiça e somos salvos porque a nossa fé se fundamenta nisso. Não é você quem produz, não é resultado do teu esforço, não tem a ver com a sua capacidade, o mérito não está em você. A nossa fé, irmãos, ela se fundamenta única e exclusivamente na justiça de Jesus. Outro ponto importante nesse texto é que Pedro usa a expressão aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele apresenta Jesus como Deus e como Salvador. Isso é muito importante, porque outro falso ensino que ameaçava esse grupo de igrejas, note
que não é uma igreja local específica, são algumas igrejas localizadas ali na mesma região, e Pedro está escrevendo para essas igrejas. Então é muito possível que alguma igreja esteja mais influenciada por um falso ensino, outra por outro, e assim sucessivamente. Mas um falso ensino muito comum nessa época era as pessoas negarem a divindade de Jesus. Negarem a sua historicidade não era possível, porque eles estão em uma época muito próxima de quando Jesus tinha vivido, não tinha como eles negarem isso. Mas alguns negavam a sua divindade. Reconheciam a figura humana que Jesus fez, mas negavam que ele era Deus de fato, e infelizmente uma heresia tão antiga ainda é tão comum nos nossos dias e na nossa cultura, quando vemos inclusive pessoas que se dizem cristãs, que tentam exaltar simplesmente o personagem humano, a figura política, o guru, o homem inteligente, e negam que Jesus é de fato Deus. É muito comum a gente ver hoje gente se dizendo cristã e falando em nome dos cristãos em emissoras de televisão, negando a ressurreição corporal de Jesus, por exemplo, dizendo que essa mensagem foi uma invenção, uma insurgência contra o império, porque se Jesus morresse, o povo ia perder a esperança, então eles inventaram isso para que vencessem o império. Gente se dizendo cristã, se dizendo pastor, e negando a divindade de Jesus. Infelizmente é algo muito comum, e Pedro está deixando muito claro para esses irmãos que a nossa fé ela está baseada na justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Independente do que os falsos apóstolos digam, independente do que os falsos mestres digam, independente do que o Henrique Vieira diga hoje em dia, Jesus é nosso Deus e é nosso Salvador. Estou sendo antiético em citar o nome dele? Penso que não, porque é minha função enquanto pastor. Alimentar o rebanho, proteger o rebanho de Deus de lobos que se travestem de cordeiro para distorcer a mensagem do Evangelho. Irmãos, isso é muito sério. A nossa fé se fundamenta nessa certeza de que Jesus é Deus. A nossa fé se fundamenta nessa certeza de que Ele se fez homem, de que Ele morreu, de que Ele ressuscitou corporalmente e de que Ele voltará para nos buscar um dia. Nós cremos nisso. Ele é o nosso Deus e Ele é o nosso Salvador. Precisamos nos lembrar isso em tempos onde a nossa fé tem sido covardemente atacada por muitos que estão de dentro. Nós precisamos nos lembrar que Jesus é nosso Salvador, mas Jesus é também o nosso Deus. Pedro deixa isso muito claro para esses irmãos. Ele se apresenta como remetente, ele traz essas informações valiosas, falando sobre os destinatários, e depois de falar isso, nós percebemos, no verso 2 agora, um resumo do objetivo que ele tem escrevendo essa carta, do que ele se propõe a falar. Quando no verso 2 diz o seguinte: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Esse conjunto de igrejas era formada tanto por judeus quanto por gentios. Gentios é uma terminologia do Novo Testamento para se referir a qualquer pessoa que não seja judia. Então, se você é judeu, você é judeu. Se você não é judeu, você é gentio. Essas igrejas são formadas tanto por judeus quanto por gentios. Essa saudação, inclusive, é muito comum você perceber nas cartas de Paulo, quando ele escreve para as igrejas que são formadas por esses dois grupos também. E é muito interessante a gente estudar o que isso significa, porque graça nada mais é aqui do que a variação de uma saudação comum entre os gregos. Nós precisamos nos lembrar que a principal influência cultural desse período era exatamente a influência cultural grega. Tanto que o Novo Testamento ele é escrito em grego, porque era a linguagem universal, era o modo de alcançar toda a cultura daquela época. Então, se eles se cumprimentavam desse modo, Pedro está escrevendo, fazendo menção à graça, e ele continua dizendo graça e paz. Paz nada mais é, nesse contexto da saudação, do que a tradução da palavra shalom do hebraico, que é a forma como os judeus se saudavam. O que Pedro está deixando muito claro é que ele tem um desejo para esses irmãos, e esse desejo abrange todas as classes de pessoas na igreja. Essas palavras elas estão interligadas.
E ele está dizendo graça para quem é de graça, paz para quem é de paz, né? Ele está dizendo graça e paz, ou seja, essa saudação que alcance tanto a vocês que têm essa influência grega e são gentios, quanto vocês que cresceram sob a religião, a lei judaica. Então, eu quero que vocês saibam que esse desejo os nivela e os coloca na mesma prateleira. Eu desejo que vocês experimentem graça, eu desejo que vocês experimentem paz. Além disso, eu quero que essa graça e essa paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Ele tinha falado antes sobre uma fé que é recebida, que é valiosa, que é comunitária, que é mediante a justiça de Cristo. E agora ele está falando que deseja que esses irmãos tenham multiplicados sobre a vida deles graça e paz. E é o resultado natural, irmãos. Se nós entendemos a fé que nós temos no Evangelho, naturalmente nós experimentamos graça e naturalmente nós experimentamos paz. A graça, um favor que nós não merecemos, é a graça que faz com que um Deus santo decida salvar pecadores como nós. É por causa da graça que nós que estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados, desde a queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, é por causa da graça que nós somos chamados para perto e reunidos agora como família de Deus. É por causa da graça que Deus envia Jesus para viver uma vida perfeita que nós éramos incapazes. É pela graça que Ele morre assumindo a nossa condenação e é pela graça que Ele ressuscita ao terceiro dia. A graça de Deus é o que nos revela a mensagem do Evangelho, porque nós não merecemos, porque não é resultado do que podemos produzir, é única e exclusivamente pela graça de Deus. Pela graça vocês são salvos, e a consequência dessa graça é viver em paz. Uma paz que nos guarda, uma paz que nos protege. Pedro está escrevendo para irmãos em um contexto de perseguição, e ele está dizendo que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Essa paz, que é resultado da graça de Deus, é uma paz que é possível ser experimentada mesmo com um cenário mais desfavorável. Essa paz que é resultado da graça de Deus é a paz que Paulo escreve dizendo que excede o entendimento e que guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz que nós recebemos de Deus, irmãos, é capaz de nos guardar, independente das circunstâncias que nós estejamos enfrentando. Por piores que sejam, é possível vivermos em paz, porque essa paz é resultado da graça de Deus. A oração de Pedro para esses irmãos é que essa graça e essa paz sejam multiplicadas, mesmo num contexto de perseguição, mesmo com um cenário desfavorável, porque é pela graça que nós temos paz com Deus. E se nós temos paz com Deus, nós desfrutamos da paz de Deus. Só é possível desfrutar dessa paz de Deus, que guarda os nossos corações e mentes, porque nós temos paz com Deus. Éramos seus inimigos, estávamos separados dele. Não havia nada que pudéssemos fazer para restabelecer essa relação. Como é que a gente vive essa vida? Como é que essa paz com Deus ela é construída? Paulo responde isso, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, e relacionando todas essas palavras, quando ele diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, só é possível ter paz de Deus, porque nós temos paz com Deus, e essa paz com Deus nos é revelada por meio do Evangelho. Só é possível viver em paz por causa da graça de Deus que se revela a nós por meio do Evangelho. Como ter acesso, então, a esse modo de vida? Conhecendo o Senhor e se esforçando para conhecê-lo. Ainda no verso 2, Pedro vai concluir dizendo que essa graça e essa paz lhes sejam multiplicadas. De que modo? Pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. É muito interessante que para uma igreja que estava sendo, para um conjunto de igrejas que estavam sendo atacadas por falsos ensinos sobre a pessoa e a obra de Jesus, só nesses 2 versos,
que Pedro se apresenta como remetente, fala sobre os destinatários, fala sobre um breve objetivo do que ele se propõe a tratar. Nesses 2 versos, ele vai apresentar Jesus como sendo Senhor, Salvador e Deus. E nós precisamos nos lembrar disso também. Em resumo, irmãos, ao contrário do que os gnósticos pregavam no primeiro século, nós não temos a necessidade de uma revelação especial para que cresçamos na nossa fé. Tudo o que nós precisamos para viver em busca desse pleno conhecimento de Deus já nos foi revelado por meio das Escrituras. O que a gente precisa fazer é conhecer Deus por meio da sua palavra. Às vezes a gente se preocupa demais com os falsos ensinos, o que significam as seitas, as religiões, o que elas ensinam, o que elas dizem, sendo que a nossa preocupação fundamental deveria ser estarmos arraigados na palavra da verdade. Se nós conhecemos o que é a verdade, facilmente identificaremos e nos oporemos a essas mentiras travestidas de verdade que são apresentadas a nós todos os dias. O que Pedro está dizendo, e precisamos nos lembrar, é que tudo o que nós precisamos para viver em busca do conhecimento de Deus já nos foi revelado por meio da sua palavra. Eu vou dar um spoiler da semana que vem, já que eu não vou pregar mesmo. Olha comigo o verso 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por ora, irmãos, o que precisamos saber é muito simples. Na verdade, nós precisamos nos lembrar daquilo que nós já sabemos. E essa oportunidade o Senhor nos dá hoje por meio da pregação do Evangelho.